Olá, crianças! Nós vamos entrar agora no capítulo 4 da página 82 e 83. Nós vamos falar sobre a organização do tempo. Você sabe qual é a forma que você mais utiliza para organizar o tempo? Observe a imagem de abertura do capítulo. Tem 3 pessoas que estão olhando para um objeto ali no chão. Nós já estudamos sobre esse objeto em geografia e também em história, que é um relógio de sol. Você lembra como ele funciona? E lembra por que ele foi inventado? Porque as pessoas precisavam marcar a passagem do tempo durante o dia de alguma forma. Então eles utilizavam um relógio de sol. Então observe bem a imagem. Veja que o menino está falando alguma coisa ali. Olha, que escultura legal! Aí a outra menina complementa. Não é só uma escultura. Esse objeto tem uma função muito importante. Você vai ler as perguntas da seção Vasculhando Ideias, a número 1, a número 2 e a número 3, e vai registrar as suas respostas no seu caderno. Pode ser no caderno de matemática mesmo. Observe que esse relógio de sol tem alguns números e marcações. Nós também falamos sobre esses números e sobre essas marcações. Você lembra para que eles servem? Na página 84 do seu livro, tem um quadro de horário semanal. Você sabe o que é isso? Francisco usa um quadro de horários para organizar as suas tarefas semanais. Geralmente é uma tabela com colunas, uma para cada dia da semana, divididas por linhas que indicam as horas do dia. O objetivo dessa tabela é organizar as tarefas da semana. Observe o quadro de horários de Francisco. Então, observe que ele fez uma tabelinha para organizar. Tem o dia, dividido em noite, tarde e manhã, ou manhã, tarde e noite. As horas, também tem os dias da semana ali em cima, para ele poder se organizar. E para cada atividade que ele faz, ele tem um símbolozinho. Ir para a escola, o momento da diversão, o momento da leitura, da refeição, as atividades de escoteiro, esporte, um momento para ficar com a família. E até o momento de dormir, ele registra os horários em que ele pode dormir. Repare que na sexta-feira e no sábado ele costuma dormir mais tarde. Provavelmente porque no sábado não tem aula e também na manhã de domingo não teria aula. Aí no domingo ele dorme um pouco mais cedo porque provavelmente na segunda-feira ele já vai para a escola. Então observe bem e analise essa organização do horário da tabela de Francisco. Depois disso, nós temos algumas perguntas para responder. A primeira está lá na página 84, embaixo da página. Francisco tem horários específicos para estudar? Quantas vezes por semana ele estuda? Então, são 2 perguntas, né? Primeiro, você tem que responder a primeira pergunta. Ele tem horários específicos para estudar? Ele tem. Repare que ele tem lá sempre às 2 horas da tarde. Ele tem um caderninho que significa que é o momento do estudo dele, sem contar o momento que ele vai para a escola e o momento da leitura. Mas para o estudo, ele separa quantas vezes por semana? Repare que ele estuda na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, sempre no mesmo horário, às 2 da tarde. Então, ele estuda 3 vezes por semana. Registre a sua resposta na número 1, que sim, ele estuda 3 vezes por semana. A próxima pergunta está na página 85. Em quais dias da semana Francisco não vai à escola? É muito simples, é só você ver como está registrado escola e os dias em que não tem escola não estão com aquela etiquetinha. Número 3. Que outras atividades estão no quadro de Francisco? Além de estudar e além de ir à escola, quais são as outras atividades que ele colocou nessa organização dele, nesse quadro de atividades?
E a número 4, você realiza no seu dia a dia atividades parecidas com a de Francisco? Quais? Então você vai olhar a rotina dele e você vai registrar na número 4. Se você pratica esportes, você vai registrar esportes. Se você tem um momento com a família, você registra um momento com a família e assim por diante. Na página 85, você vai ser convidado também a montar o seu próprio quadro de horários. Então, você vai lá na página 209, 211 e 213, vai ter um encarte para você tirar de horários e também vai ter etiquetinhas como as de Francisco para você colar na tabela de acordo com a sua. Então, você vai colocar essa etiquetinha no espaço do quadro que está de acordo com o dia e horário da semana que você faz essas atividades. Depois que você montar o seu quadro, ainda na página 85, vai ter uma pergunta para você responder. Quais são as vantagens de usar um quadro de horário semanal para organizar as tarefas e compromissos? Você acha que tem alguma vantagem nisso? Facilita para você se organizar no seu dia a dia e aproveitar melhor o tempo? Você vai registrar conforme a sua opinião como esse quadro de horários pode te ajudar. Realize essas atividades com muito cuidado e capricho e até a próxima aula. Um beijo!